Já aconteceu de você criticar uma determinada denominação ou outra em função dos problemas que ocorrem dentro da igreja e aquilo acaba se extrapolando, escândalos que ocorrem nas igrejas, internos e externos, ou apenas a postura dos pastores, dos líderes, bispos, missionários, não importa, a respeito do dinheiro e a relação de igreja e dinheiro? Bom, eu acho que a primeira coisa que você e eu precisamos entender é que igreja e dinheiro não combinam a não ser que esteja dentro do princípio bíblico. E a gente tem que tomar muito cuidado. Eu quero começar já lembrando a você de uma situação que ocorreu na vida de Jesus. Um jovem muito rico queria ser salvo. Se aproximou de Jesus. Você se lembra da história, né? Senhor, eu quero ser salvo. Ok, guarda os mandamentos de Deus. Aí o menino falou assim, não, isso eu faço desde a minha meninice, desde que eu era pequeno. Ah, ok, então uma coisa te falta. Vai, pega tudo que você tem, vende e entrega a quem? Para a igreja? Foi isso que Jesus disse? Disse para entregar para Judas, que era o tesoureiro da equipe? Não. Ele disse entregue a quem? Aos pobres. Isso já deveria ser suficiente para demolir o evangelho da prosperidade. Certo? Jesus dizendo, pega o teu dinheiro e dê aos miseráveis, dê aos pobres. Agora, vamos colocar os pontos certinhos. Uma igreja, quando você doa o dinheiro, quando você devolve o dízimo, essa é a expressão certa, porque o dízimo não nos pertence, nós devolvemos o dízimo, ou quando nós ofertamos, isso é bíblico. Agora, a gente precisa entender que quando eu devolvo o meu dízimo e quando eu entrego a minha oferta, eu não estou dando isso para Deus. Eu estou dando para a igreja. Você acha que Deus precisa de dinheiro? Obviamente que não. Você acha que existe moeda no céu? Isso vai ser enviado de alguma maneira para o céu? Obviamente que não. Você sabe disso. Eu estou entregando para quem? Para a igreja. Para que a igreja administre esses recursos para a pregação do evangelho e para minorar o sofrimento daqueles que precisam, para servir de teto, de abrigo, de alimento para aqueles que vivem em situações inferiores financeiramente, socialmente do que nós. Então a função da igreja é pregar o evangelho. Essa é a primeira função, é a missão de Mateus 28. Então o recurso de dízimo, de ofertas, a primeira coisa precisa ser essa, a pregação do evangelho. E você prega o evangelho para as classes mais miseráveis da terra e para as classes mais elitizadas da terra. Então para o miserável você precisa das ofertas para poder ajudá-lo. E para aquele indivíduo que é altamente elitizado, você precisa ter um bom ambiente para que ele possa se sentir bem também. Mas tudo para a pregação do evangelho. Você quer ver como que é o processo de oferta pela Bíblia? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo 35, verso 29, que diz assim, olha lá. Os filhos de Israel, tanto os homens quanto as mulheres, cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara que se fizesse pela mão de Moisés, trouxeram oferta voluntária. Foram tocados no coração a entregar uma oferta voluntária. Quem? Homens e mulheres. Eles pegaram e iam lá entregar voluntariamente para a obra. Que obra? Era a construção do tabernáculo aqui. Agora veja no capítulo seguinte, capítulo 36, só que agora do verso 5 ao verso 6. Olha só que interessante, dando continuidade ao verso 29 do capítulo 35. E disseram a Moisés, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra do Senhor, que o Senhor ordenou que se fizesse. Verso 6. Então Moisés deu uma ordem e proclamou-se por todo o arraial. Nenhum homem, nem mulher, faça mais obra alguma para oferta alçada ao santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais. Que coisa, não? Havia um propósito. Qual era o propósito? Construir o tabernáculo, construir o santuário de Deus, onde Ele mesmo iria habitar. E era necessário ouro, prata, bronze, ferro, cobre, peles, muitas coisas. E o povo veio voluntariamente oferecer. Ninguém ficou determinando o que cada um deveria trazer. O dízimo,
como nós já falamos, foi Deus que estabeleceu, é 10%. A minha oferta é voluntária. Pela lógica, nós imaginamos que uma oferta deve ser proporcional às bênçãos que nós recebemos. Mas essa oferta não tem como intuito eu entregar para receber mais. Pelo contrário, é eu ofertar por já ter recebido, como gratidão e só. E se Deus quiser não me dar mais, ainda assim eu estou grato e eu vou agradecer a Deus dando essa oferta de maneira voluntária. Agora você observou? Chegou uma hora que já tinha o suficiente, e mais do que o suficiente. E Moisés deu a ordem, proibiu o povo de trazer mais. Vocês já imaginaram se fosse em nossos dias? Você que conhece aí algumas denominações religiosas, você consegue imaginar uma igreja dizendo pare de trazer dinheiro? Consegue imaginar? Difícil, né? Difícil. Agora, a gente se escandaliza e sofre por causa de todas essas campanhas, porque não é possível que as pessoas fiquem caladas diante dos absurdos que a gente vê na televisão. Por exemplo, tem um indivíduo dizendo que você não deve devolver o dízimo, mas que você deve devolver o trízimo. Sabe o que é isso, amigo? É você devolver 10% para Deus Pai, 10% para Deus Filho e 10% para Deus Espírito Santo. Você consegue imaginar? Quando a gente fala isso, o pessoal ri, mas é verdade. E, infelizmente, tem um monte de gente linda, sincera, verdadeira, que acredita. O indivíduo é literalmente assaltado. O indivíduo distorce completamente a Bíblia, muda a compreensão, insere palavras, mudam as coisas e começam a realizar campanhas. Querido, você já ouviu falar na campanha do dízimo antecipado? Olha como é que funciona. Olha a jogada de marketing em cima das pessoas simples de coração. Quanto que você quer ganhar na vida? 5 mil reais? Esse é o seu salário que você quer? Não, que você quer 10. Então você já começa agora a devolver R$1.000 por mês. Você veja, você não está ganhando isso ainda. Mas você está demonstrando sua fé devolvendo um dízimo antecipado. Você vai ter que pegar esse dinheiro emprestado no banco, com juros, não importa. Você tem que ter fé. E aí você vai lá e entrega o seu dízimo antecipado de um salário que você ainda não tem. Você consegue acreditar que tem gente que vem à televisão para dizer um absurdo desse? Querido, o dízimo tem um princípio. O princípio é, daquilo que eu recebi, eu vou devolver como as primícias ao Senhor, 10% devolvendo ao Senhor. Isso é um antídoto exatamente contra o apego ao dinheiro. No entanto, o Evangelho da Prosperidade promove cada vez mais apego ao dinheiro. Querido, imagine o seguinte, um indivíduo que escolha vender a alma para o diabo. Imaginou? Vai vender a alma para o diabo. Ele vai vender a alma para o diabo a troco do quê? Riqueza, poder, status. Não é isso? Sexo, é isso aí. Aí você vê o que o Evangelho da